Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá pessoal, bem-vindos aqui ao nosso episódio do podcast Inteligência Jurídica do Machado Meyer. Eu sou o Fábio Falkenburger, eu sou o sócio responsável pela área aqui no escritório. Queria dar boas-vindas a todos aqui da parte 2, agradecer novamente também ao Pedro, a mim e ao Vitor Barbosa, que participaram aqui da parte 1 e se dispuseram também a continuar esse bate-papo na segunda parte do podcast. Tudo certo, Fábio? Olá, Fábio. Olá, Pedro. Prazer é todo meu. Um outro ponto que também é uma novidade e é bastante positivo, né, é que o Senado aprovou agora recentemente, no dia 17 de maio, uma MP que prorroga a isenção de imposto de renda nas operações de leasing de aeronaves. Né? Eu acho que quase a totalidade da malha aérea da aviação comercial hoje, da frota da aviação comercial, ela é operada pelas companhias aéreas, mas elas são objeto de operações de arrendamento. Né, arrendamento internacional, tem uma série de players, de arrendadores e bancos focados nesse mercado, e a gente historicamente sempre teve uma isenção tributária ou benefícios tributários para as companhias aéreas, né? Seja via isenção de impostos, seja via a redução de alíquotas, e agora recentemente, justamente no meio da pandemia, a gente teve um período de incerteza, porque a lei anterior que previa uma alíquota de 0% nas operações de arrendamento mercantil até o ano de 2022, ela não foi renovada no primeiro momento, e ficou essa incerteza. O que vai acontecer agora? Porque além de todos os fatores que a gente já falou, dólar alto, custo do petróleo, baixa demanda por conta da pandemia, se tivesse ainda uma carga tributária majorada, a gente teria um outro elemento aí para prejudicar ainda mais a tomada do setor. Essa nova MP ela veio para resolver isso, estendendo uma alíquota zero nos pagamentos na remessa de leasing, né, para o exterior até o fim de 2023. Isso vale, é bom frisar, só para as companhias aéreas, né? Não vale para qualquer tipo de aeronave, não vale para táxi aéreo, não vale para aviação privada, mas para as companhias aéreas vale, e depois essa alíquota ela vai sendo majorada, vai ser 1% em 2024, 2% em 2025 e 3% de 26 em diante. Né? Isso é essencial, né, para trazer um pouco mais de segurança e fôlego para as companhias aéreas brasileiras, mas é mais um indício, né, de que aos poucos e passo a passo, né, o governo brasileiro tem ouvido, né, esse clamor do setor para tentar, de alguma forma, ajudar nessa retomada. Um outro ponto aqui que a gente vale destacar como sendo um passo positivo para o setor é que, finalmente, né, depois de muitas idas e vindas, foram publicados os documentos, agora no dia 6 de junho, referentes à sétima rodada de concessão de aeroportos. É algo que estava sendo discutido há muito tempo e, entre idas e vindas, o governo acabou optando por seguir com a sétima rodada sem o aeroporto Santos Dumont no Rio, mas incluindo o aeroporto de Congonhas, que é uma das joias da coroa aqui, né, de todo esse programa de privatização de aeroportos que começou em 2011. Então, o leilão está marcado para o dia 18 de agosto desse ano, com a entrega dos documentos no dia 15. Daí, Pedro e Vitor, o que essa documentação traz? Quais são os blocos e quais são os lances mínimos e outros detalhes? Então, Fábio, depois da saída de Santos Dumont, o governo manteve os 3 blocos, reorganizando alguns aeroportos em diferentes blocos. Então, hoje a gente tem o que se chama do Bloco da Aviação Geral. A gente tem um Bloco Norte 2, lembrando que alguns anos atrás foi concedido já um Bloco Norte, e o bloco que compreende a maior parte dos aeroportos, que tem aeroportos de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e do Pará. Todos os prazos dos 3 blocos, eles prevêem aí 30 anos de concessão a parte da assinatura, então, considerando que vai ocorrer agora em 18 de agosto desse ano, a gente espera aí que até o final do ano, ou no máximo no começo do primeiro trimestre, sejam assinados os contratos de concessão de todos os aeroportos, e a partir dessa data aí perdure essa concessão por 30 anos. O aeroporto mais visado, como você bem falou, é o aeroporto de Congonhas. Ele encabeça aí o principal bloco, que também tem o aeroporto de Campo Grande, Ponta Porã, Santarém, Marabá,
Parauapebas, Altamira, Monte Claros, Uberlândia e Uberaba. A previsão de investimento desse bloco ele é de 5,89 bilhões, sendo que aí o lance mínimo para arrematar esse aeroporto, também a contribuição inicial, é de 255 milhões. Esse aeroporto, esse bloco de aeroportos, por ser o bloco que tem aí Congonhas maior para os aeroportos, ele vai ser o bloco com certeza mais disputado e que também se requer, com habilitação técnica, a maior quantidade de passageiros transportados, ou seja, o operador aeroportuário que participar da licitação, seja individualmente ou seja como membro de um consórcio, tem que ter operado em pelo menos um dos 5 últimos anos 5 milhões de passageiros. A gente tem depois o bloco Norte 2, que vem com o aeroporto de Belém e Macapá. Ele tem uma previsão de investimento já menor, mas mesmo assim um montante grande, 875 milhões, e os requisitos de operação dele é apenas 1 milhão de passageiros. Hoje a gente já tem bastante operadores brasileiros que já possuem requisitos para bidar sozinho, por exemplo, nesse aeroporto. A contribuição inicial, também por ser só 2 aeroportos expressivos, mas não tantos aeroportos quanto no bloco principal encabeçado por Congonhas, a contribuição inicial é de 56 milhões, vulgo bid mínimo. E a gente tem aí o terceiro bloco, que nem eu disse, é o bloco da aviação geral, que é encabeçado pelo Campo de Marte, mas também com Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, em que você tem uma previsão de investimentos de 560 milhões, com um lance inicial de 138 milhões. Aqui o detalhe é que a operação, os requisitos de habilitação, exigem que tenha uma movimentação nos últimos 5 anos de pelo menos 200 mil passageiros ou 17 mil movimentos de aeronave. É interessante entender, nesse ponto da divisão dos blocos, a intenção aí do legislador, no caso a gente tem a ANAC como poder concedente, em equiparar aeroportos em que possuem o superávit, ou seja, são aeroportos que dão lucros, com aeroportos que são considerados deficitários, ou seja, que não trazem lucros para a União. A intenção da ANAC em conceder isso como bloco é gerar um equilíbrio de receita inicial concessionária, onde que em um aeroporto ele vai ter superávit, mas nos demais ele pode ter um déficit, de modo que ele melhore todos os aeroportos. A intenção da concessão aí é o desenvolvimento, é que o privado faça investimentos em troca daquela concessão e que ele consiga tornar todos os aeroportos superavitários para que o governo, após receber de volta os aeroportos ao fim do prazo de 30 anos de concessão, tenha aeroportos com uma melhor infraestrutura, um melhor desenvolvimento, tenha uma melhor malha aérea aí para o Brasil com mais destinos possíveis. Nesse ponto, Vitor, o que você acha dessa estratégia do governo? Bom, Pedro, acho que você tocou num ponto que é bem relevante. Essa estratégia que tem sido adotada já há algumas rodadas, ela tem como principal objetivo aqui proporcionar para a União o melhor nível de aproveitamento possível em termos de arrecadação e também de gestão desses aeroportos, né? Quando você adota essa estratégia de unificar aeroportos deficitários com aeroportos superavitários, você garante uma gestão melhor para os aeroportos deficitários, na medida em que você atrai investidores que inicialmente estariam interessados só naqueles aeroportos que são mais lucrativos. Então, essa é uma estratégia que já se demonstrou eficaz nas rodadas anteriores, que tem sido replicada para as novas rodadas de concessão. As expectativas quando se fala em concessões na área de infraestruturas são sempre extremamente elevadas, né? O Brasil tem entrado numa sequência de concessões de infraestrutura. Estamos aqui na área de aeroportos na 7ª rodada, que vai acontecer dentro de circunstâncias um pouco complexas, diferentemente do que aconteceu nas outras rodadas, em que já o mercado já esperava mais ou menos quais seriam as movimentações. A gente tem agora uma concessão às vésperas das eleições e num cenário de retomada da economia em decorrência da pandemia. E a expectativa, segundo os economistas, é de aumento da taxa de juros. A gente já observou recentemente o aumento da taxa de juros pelo Copom aqui no Brasil. Estados Unidos está aumentando a taxa de juros, é provável que a Europa também aumente. Então, assim, o mercado está olhando ainda com certo entusiasmo para esses novos ativos que estão sendo leiloados, mas esse aumento da taxa de juros vai encarecer o investimento das empresas, dos potenciais licitantes, e ainda existe um certo grau de incerteza com relação aos efetivos impactos da pandemia, se vai ser possível voltar aos níveis anteriores, quanto tempo isso vai demorar para acontecer. Então, eu não descartaria a atratividade dos ativos, acredito eu que a competição vai ser acirrada, tal como nas outras eleições, mas talvez possa se esperar um ágio um pouco menor quando se comparado a rodadas anteriores, em que a gente teve aeroportos com ágio superior a 1000%. Então, assim, continuamos com expectativas elevadas. A modelagem feita pela ANAC
é bem estruturada, dá certo, a gente já viu isso nas rodadas anteriores. Vamos atrair investidores já experientes que participaram de rodadas anteriores. O bloco da aviação geral deve atrair um novo perfil de investidor interessado num outro tipo de atividade, que é essa aviação comercial. Os aeroportos de Jacarepaguá e o Campo de Marte são aeroportos com potencial. O Brasil tem uma aviação comercial bem desenvolvida, então acho que as expectativas continuam sendo grandes, apesar desse cenário de incerteza econômica que vem pela frente. Mas vamos aguardar os próximos capítulos que vão acontecer em breve. Agosto está logo batendo na porta e acho que tem tudo para ser uma boa rodada. Concordo totalmente, Vitor. E eu acho que um ponto muito positivo que já veio da sexta rodada e que o governo manteve para essa sétima rodada é aquela possibilidade da pessoa interessada em participar com os aeroportos, caso ela não seja uma operadora portuária, ou seja, ela não cumpra aquela quantidade mínima de passageiros que a gente comentou, que ela contrate um terceiro, ou seja, ela tem um prestador de serviço dentro do contrato de concessão, que esse sim seja um operador portuário que cumpra os requisitos e que ela possa se preocupar então mais com a macrogestão do aeroporto e não com a operação, a parte operacional mesmo em si. Isso possibilita aí um novo perfil de investidor, a pessoas que não estariam interessadas em formar um consórcio ou que não sejam operadores propriamente ditos, permitindo que a entrada de investidores novos, um perfil novo de player no mercado aí das concessões, com essa possibilidade de contratação. Esse é um ponto muito positivo e foi uma inovação dessa sexta rodada mantida para a sétima rodada. Exato, quando você aumenta o nível de competitividade, você aumenta a atratividade do negócio e a consequência é uma competição maior, você provavelmente terá bids mais competitivos, você aumenta o número de competidores. Isso para a União é excelente, porque você consegue agora selecionar os melhores licitantes, aqueles que vão oferecer os valores mais competitivos. Então é de fato uma inovação que tem se observado nas rodadas recentes e acho que assim, ponto positivo mesmo. Acredito que teremos um bom número de licitantes que não tenham experiência na operação de aeroportos e que vão se utilizar desse recurso, dessa possibilidade de contratação de terceiros para prestação desses serviços específicos. Eu acho que agora a sensação é assim, de que agora vai, né, e tem que ir, talvez vá ser uma das últimas privatizações do atual governo, por um ativo muito importante, que é Congonhas, mas também está em linha com o que a gente falou aqui nesse nosso podcast, considerando o aumento da aviação geral e aviação executiva desse mercado, né? Você tem um bloco dedicado exclusivamente a esse tipo de operação, eu acho também que vai ser positivo para o setor como um todo. Então, estamos todos aí aguardando ansiosamente agosto para ver se as nossas previsões vão se concretizar. Então eu acho que são todos elementos, né, que são cada um individualmente super importantes dentro do mercado de aviação sólido e consistente, né, então são várias frentes de atuação que se espera, né, do governo para ajudar a fomentar o setor. Então aqui a gente está falando de ter, já conversou aqui hoje, né, então a gente tem que ter as condições boas na infraestrutura aeroportuária para você atender uma demanda, mas você ao mesmo tempo tem que ter os incentivos para que as companhias aéreas consigam operar de uma forma eficiente, uma forma desburocratizada, de uma forma o mais barata possível, né? E daí entra também a questão toda dos incentivos tributários, da desburocratização do sistema. Então acho que são todos elementos que eles são interligados e que vão contribuir para a gente ter de novo uma aviação no Brasil que esteja crescendo como estava pré-pandemia. E dentre esses vários elementos também tem a parte toda de inovação tecnológica, né, que é importante e também está de alguma forma sendo abraçada pela MP do voo simples, mas e que também vai ter que ser ainda mais levada em consideração pela ANAC, pela agência, né, que regula o transporte aéreo, pelas agências que controlam o tráfego aéreo, porque a gente está vendo aqui umas tendências tecnológicas, modalidades de transporte aéreo que ainda não existem, mas estão muito perto de existir. Aqui um exemplo que acho que a gente pode falar rapidamente aqui no episódio de hoje é justamente os eVTOLs, né? São aqueles veículos elétricos de transporte de passageiros que tem se falado muito porque a Embraer já está num estágio avançado de certificação, né, do veículo aqui no Brasil, mas é uma tendência mundial que é uma nova tecnologia, veículos elétricos sem emissão de carbono, que visam de alguma forma substituir ou complementar o transporte público e o transporte
transporte, táxis e aplicativos para melhorar o trânsito, principalmente nas grandes cidades. Mas por ser novo, tem uma série de desafios aqui regulatórios que tem que ser observados e superados, e acho que vale a pena assim, a gente rapidamente falar um pouco deles, né, Pedro e Vitor, porque me parece que essa é uma tendência inevitável, né? A gente vai ter esses veículos operando no Brasil, não se sabe exatamente quando, mas acho que a previsão é de que na próxima década isso já ocorra. Agora, para isso, tem uma série de desafios que a gente tem que, quando eu digo a gente, eu digo todos aqueles que trabalham com a aviação de uma forma ou de outra, mas principalmente próprias autoridades, né, aeronáuticas vão ter que dar um jeito de superar e acomodar. Se pudessem falar um pouquinho sobre esses desafios, seria ótimo. Com certeza. A gente tem aí, tem essa visão que a gente está chegando no futuro que a gente viu no passado, o eVTOL, veículos elétricos transportando as pessoas nas grandes cidades e mesmo no interior. É quase que a gente chegando aí no que era o futuro dos Jetsons do passado. Mas, Fábio, se você parar para pensar, a regulamentação de drones, ela está completando 10 anos daqui a pouco. E hoje, 10 anos atrás, a gente não pensava que a gente ia ver essa pulverização dos drones, essa utilização em massa dos drones no Brasil. E hoje já é uma realidade, com um setor muito bem regulado, regulações eficientes funcionando e várias empresas que nos últimos 10 anos adaptaram todos os seus processos e estão aí utilizando drones nos seus processos, dando maior eficiência a tudo isso. Então essa perspectiva de 10 anos que a gente fala para os eVTOLs, eu acho ela muito realista, eu acho que a gente vai ter um avanço grande. O desafio agora, na verdade, é como implementar esse produto, deixar ele, digamos assim, popular, que nem foi os drones, quem pode pilotar um veículo desses, como que vai ser o tráfego aéreo. Tem sempre uma grande preocupação aí no setor aéreo com a segurança, né, da aviação, então aeronaves não podem colidir, obviamente, então quem pode voar em qual lugar, quais são as alturas. Esse vai ser um grande desafio, como que você vai permitir a entrada dos eVTOLs com uma segurança, uma pulverização deles na sociedade, uma acessibilidade deles pela sociedade e compatibilizar o voo deles com voos de drones, com voos de aeronaves, outras aeronaves tripuladas, helicópteros e aviões. Então, a ideia aqui, eu acho que o principal desafio da ANAC vai ser conseguir trazer segurança para o produto, deixar ele um produto robusto, exigir aí todas as certificações, todas as partes de segurança, que a Embraer já está aí pioneira nesse sentido, trazendo um veículo fácil de ser utilizado pela população e, ao mesmo tempo, junto com o DCE aí, que regula o espaço aéreo, trazendo segurança para toda essa aviação. Tem algumas incertezas ainda. Como que vai ser aí a possibilidade dessas aeronaves trafegarem abertamente no setor aéreo? Então, elas vão poder pousar e decolar de qualquer lugar, vão ter helipontos, como é exigido para helicópteros. Qual vai ser essa parte da regulamentação? Isso é um futuro ainda meio certo, a gente tem que entender como que vai funcionar essa tecnologia, esperar vir aí os primeiros eVTOLs, para então a gente entender como que vai ser desenvolvido todo esse setor. Mas eu diria que aqui, como os drones inovaram sendo um novo setor da aviação, os eVTOLs, não me engano, vão ser também mais um novo setor além dos drones, sendo uma mistura aí entre algo parecido com drones, mas também que se parece um pouco com aeronaves tripuladas. É isso, Pedro. E acho que o interessante aqui, já encaminhando para a parte final, acho que ponto interessante relacionado à questão do eVTOL é que eu acho que é um grande exemplo do momento em que você tem uma demanda social impulsionando a criação de um produto, porque o mundo cada vez mais tem se preocupado com questões relativas a meio ambiente, mobilidade urbana, qualidade de vida, e isso tudo se concentra no produto que se convencionou chamar de eVTOL. Quando você tem um veículo que é movido a energia elétrica, ou seja, uma energia limpa, tem como principal objetivo solucionar o problema de mobilidade urbana, que é um problema gigantesco, não só no Brasil, como em vários outros países, você tem um produto que ele já surge, a sua concepção já surge para atender uma demanda cada vez mais crescente, uma demanda social cada vez mais crescente, que é uma demanda por meios de transporte eficientes, limpos e que tem tudo para mudar aquilo que se entende como transporte em área urbana. Então, é uma tecnologia que chega aí para repaginar o setor da aviação, tem tudo para ser o futuro, principalmente em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, cidades metrópoles extremamente movimentadas e caóticas. Então, os eVTOLs chegam prometendo um futuro limpo e que vai agregar muito para o setor de transportes a nível mundial. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Acho que a ANAC e DCEA já se mostraram bem conscientes da necessidade de regulamentar essa nova tecnologia. E como sempre aconteceu, a gente sempre tem as tecnologias surgindo e depois a regulamentação sendo criada para acompanhar. Acho que dessa vez não vai ser diferente, mas é algo que promete surpresas. Vamos aguardar para ver o que o futuro nos reserva com relação aos eVTOLs.
Tem aquela famosa frase, né, que a dinâmica dos mercados se antecipa à regulamentação, mas nesse caso não tem como, né? A gente tem a tecnologia, mas você não consegue ter um mercado se não tiver uma regulamentação robusta que traga a segurança operacional, principalmente, né? Então, esse é um grande desafio, não só aqui no Brasil, né, mundo afora, e a gente vê que todas as agências de aviação estão passando por esse mesmo momento de estudo, de pensar na melhor forma de regular, mas eu concordo com vocês, é inevitável. Então, já que é inevitável, melhor é se debruçar agora e a gente conseguir aqui no Brasil, principalmente por termos um fabricante, né, do quilate da Embraer que está investindo e está super focada nesse novo meio de transporte, é imprescindível que a gente aqui no Brasil a gente consiga ter essa regulamentação o quanto antes e siga aí na esteira do que está sendo feito mundo afora. Obrigado, então, aos nossos ouvintes. Eu estou encerrando aqui a segunda parte do nosso podcast de aviação do Inteligência Jurídica do Machado Meyer. São muitos temas, muitas discussões. A gente terminou a parte 2 aqui. Certamente vamos fazer outros episódios para conseguir abordar tudo que de relevante que está acontecendo. Mas, de qualquer forma, eu queria agradecer aos ouvintes e também aqui aos meus colegas de bate-papo. Eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, sintetizar o que mais de relevante está acontecendo no mercado de aviação, dessas duas partes desse episódio. Meu muito obrigado a todos. Muito obrigado, Fábio, pelo convite. Com certeza a gente ainda tem bastante tema para falar, então nossos ouvintes podem esperar aí outros episódios desse podcast de aviação, com mais informações, novas perspectivas de mercado. E muito obrigado pelo convite e muito obrigado, Vitor, aí também pelo debate. Obrigado, Fábio. Obrigado, Pedro, pelos debates interessantíssimos. É sempre um prazer conversar com vocês. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.